Redondos 30 anos atrás, em 1º de maio de 1994, Ayrton Senna da Silva perdia a vida na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola. A idade, 34 anos, de forma televisionada para mais de 200 países, ao vivo e em cores. Seu modo de levar a carreira e de se comunicar, a ausência de outros esportistas com o mesmo destaque e carisma no Brasil da época, o futebol, lembre-se, vivia a vacas magras, e a maciça cobertura televisiva, não só do evento, do acidente, mas como de toda a sua carreira, transformaram um acidente na prática de um esporte previsivelmente perigoso numa tragédia nacional. E hoje, na data em que completam-se 30 anos, quer dizer, na verdade amanhã, esse vídeo sai no dia 30 de abril, nós vamos falar deste acontecimento. E eu não me refiro ao acontecimento, o Grande Prêmio e o acidente, e sim a um fenômeno que vinha acontecendo desde que Senna estreou na Fórmula 1 10 anos antes, em 1984. É disso então que a gente vai falar hoje no Splash News. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que precisa de segurança para navegar. Todo mundo precisa de segurança para navegar. Mas começando pelo começo, o que é VPN? VPN é a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada de dados para que suas informações trafeguem por aí em segurança. Toda vez que a gente faz uma busca, acessa um site, preenche uma senha, entra no aplicativo do banco, a gente está trafegando informações. Esse vídeo que está aparecendo no seu celular, tablet, televisão, desktop, seja onde for, vem de dados que estão trafegando. E no meio desses dados tem informações suas, que se caírem em mãos erradas, você sabe, pode dar um baita de um chabu. Mas com o Surfshark, elas andam por aí encriptadas, codificadas. Só quem pode consegue ler. Além dessa funcionalidade, o Surfshark te dá outras, como por exemplo, poder mudar o seu IP por aí e com isso acessar o catálogo de diversos streamings em outras localidades, porque às vezes tem coisas que passam lá e não passam aqui e vice-versa. Mas não é só isso. Alguns sites legalmente armazenam seus dados, como por exemplo suas buscas. E aí sabe quando você começa a receber aquele monte de propaganda e etc? Pois é. Ou quando você entra para ver uma passagem aérea, volta daí meia hora e misteriosamente ela tá mais cara. Ah, mas eu navego na aba anônima. Não adianta. Só com um serviço como o Surfshark que você consegue evitar esses e outros anzóis maliciosos da internet. A interface é fácil de usar e funciona em todos os dispositivos: celular, tablet, notebook, desktop e até no videogame. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, o link está aqui embaixo na descrição, você tem acesso a uma promoção e desconto exclusivo. Então, vai pelo meu link, quebra essa para mim, porque o patrocinador fica feliz e eu tô quebrando uma para você, beleza? Então é isso. Vamos lá! A história é bastante conhecida. Uma geração de telespectadores acostumou-se a um compromisso razoavelmente certeiro de ligar a televisão e assistir brasileiros vencendo nas pistas entre 1972 e 1994. Período em que pilotos brasileiros venceram 8 campeonatos mundiais. 2 com Emerson, 72 e 74, 3 com Nelson Piquet, 81, 83 e 87, e mais 3 com Ayrton Senna, 88, 90 e 1991. Estávamos então num país de apaixonados pelo automobilismo, certo? Eu e você, a galera que acompanha esse canal, certamente sim. Mas quem de nós não ouviu mais de uma vez, alguns entre nós talvez tenham dito, depois de 94 eu parei de assistir ou já não assisto tanto. Considerando que o Brasil teve presença ininterrupta na Fórmula 1 entre 1970, ano em que Emerson estreou, e 2017, quando Felipe Massa se aposentou, bem antes, portanto, de 1984, quando Senna fez sua primeira corrida pela Toleman, e bastante tempo depois também de sua última em San Marino, 1º de maio de 94, temos algo que foge da curva aqui. Porque a história, como eu comentei, vinha de antes. Emerson
Wilson, José Carlos Patti, antes deles, Chico Landi, Luiz Pereira Bueno, Chico Serra, Ingo Hoffmann, Alex Dias Ribeiro, Raul Boesel, Nelson Piquet, Roberto Pupo Moreno e então Senna. Contemporâneo dele, Maurício Gugelmin, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. E depois Ricardo Rossetti, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Luciano Burti, Antônio Pisonia, Henrique Bernoldi, Felipe Massa, Felipe Nasser. Isso para comentar apenas dos titulares, levando essa longa trajetória, esse monte de pilotos em consideração. E o discurso predominante de eu parei de assistir em 1994 ou eu não acompanho mais com tanta frequência, a gente pode concluir que as pessoas, e quando eu digo as pessoas, a massa das pessoas, ou como gosta de dizer José Simão, o data padaria, não eu nem você, as pessoas não gostavam exatamente de Fórmula 1, as pessoas gostavam de Ayrton Senna. E é sobre esse fenômeno que eu gostaria de falar hoje a fundo, recortando por temas. E o primeiro deles... Ayrton Senna não foi o único campeão brasileiro na Fórmula 1, nem o único tricampeão e muito menos o primeiro. Ainda assim, se você sair às ruas, as pessoas, o Data Padaria, talvez não lembrem dos 3 campeonatos de Nelson Piquet, suas 23 vitórias e 24 pole position. As pessoas também não têm a raiva de Alan Jones, que provocou um acidente e decidiu contra Piquet o campeonato de 80, como tem do rival de Ayrton Senna, o francês Alain Prost, e do dirigente da federação de então, o também francês Jean-Marie Balestre. Além dos números que objetivamente credenciam Nelson Piquet como um dos maiores da história, 3 campeonatos, 23 vitórias, 24 pole positions, há também um rosário de predicados, adjetivos, que colocam Nelson como uma figura muito interessante. Astúcia, inventividade, conhecimento técnico de carros e de mecânica. Mas Nelson Piquet não era exatamente famoso por ter paciência com a imprensa. São várias e folclóricas as respostas atravessadas de Piquet a jornalistas com perguntas superficiais no seu entendimento ou, mais uma vez, na opinião dele, despreparadas. Quando Senna chegou à Fórmula 1, pegou então uma imprensa ávida por um personagem mais receptivo. Alguém que não vestisse dia sim, dia também o figurino do anti-herói. O degrau, ou, para não fazer diferença entre eles, o abismo ficou perceptível. Um era áspero, impaciente e duro em lidar com os jornalistas. E o outro fazia questão de, ou ele ou alguém que trabalhava com ele, suprir de informações quem precisava informar o público. E não deixemos que nasça aqui nenhuma fanfic. Políticos, esportistas, artistas, todos eles têm uma relação simbiótica de troca com a imprensa. O noticiado precisa da mídia para ter visibilidade, a mídia precisa da notícia. É uma relação de troca. Ninguém é bonzinho de graça, são interesses em jogo, ou como diria o próprio Senna no futuro, no money, no racing. A facilidade de tratar e acessar o Senna para os jornalistas e sua proatividade em supri-los de informações acabou abrindo para ele, portanto, bem mais portas. E mais, isso já acontecia bem antes dele chegar à Fórmula 1. Ele garantiu cobertura nos principais cadernos de esporte, visitando, antes de viajar para a Europa pela primeira vez, os principais setoristas de automobilismo e dos cadernos de esporte dos maiores jornalões do Brasil. Isso certamente é mérito dele e de quem assessorava sua carreira, o que nos leva ao próximo tópico. Ayrton Senna estava à frente do seu tempo no quesito de trato da sua imagem. Hoje em dia, qualquer garoto que começa no kart tem um Instagram, boas fotos profissionais, um release pronto e até propostas de patrocínio já preparado. Há 10, 15 anos atrás, a garotada, quando jogava na base do futebol, tinha o chamado DVD. As coisas, portanto, em todos os ramos estão bem mais profissionais hoje em dia. No tempo do Senna, como eu comentei, antes de viajar para a Europa, ele passou nos principais jornais do Brasil, entregando cartões, trocando contatos e explicando o que ele pretendia fazer por lá. De lá, então, depois de cada corrida, treino ou evento importante, ele ligava a cobrar para esses principais jornais e contava a história. Larguei em segundo, cheguei em primeiro, tive problema com os pneus, choveu, fiz uma ultrapassagem e etc. Entregava para o jornalista responsável, portanto, o bolo pronto. Hoje em dia, as redes sociais ajudam
e temos a assessoria de imprensa que já manda o chamado press release, com um sumário do que precisa e eles gostariam fosse noticiado. Hoje em dia, repito, isso parece simples, mas na época era um enorme passo adiante. E o contraste, mais uma vez, ficava evidente, porque o piloto que andava nas equipes de ponta e já tinha àquela altura vencido 2 campeonatos, Nelson Piquet, tratava a imprensa sem a menor paciência na ponta da bota. Enquanto o outro, que nem tinha chegado, ligava atenciosamente para todos os principais jornais e explicava o que estava acontecendo. Ajudava muito, portanto, o jornal que não tinha como mandar alguém para uma pista longínqua, encharcada e fria lá na Inglaterra. Isso abriu portas, como eu comentei, e aumentou a exposição. E com a exposição vem o patrocinador. E no automobilismo, carro só anda para frente, além de gasolina, com dinheiro. Mas isso não explica tudo, certo? Nada disso adiantaria se o embrulho não tivesse dentro um bom produto. Ayrton Senna é frequentemente citado entre pilotos de Fórmula 1, ainda hoje em dia, quando a maior parte do grid nasceu depois de sua morte, como o maior ou um dos maiores da história. Peça para Verstappen, Alonso, Hamilton, Vettel, Schumacher, e eles certamente mencionariam Senna no top 3 da história. Suas voltas de pole position, algumas escaladas antológicas, como por exemplo Donington 93, Suzuka 88, deram substância, portanto, àquilo que já era amigavelmente envelopado para ser transmitido. O que nos leva ao modo como essa história era contada pela emissora More de então. Veja, nada aqui tem o objetivo de tirar um grão dos méritos de Ayrton Senna na pista. Esse vídeo mira em analisar o fenômeno que foi a passagem de um esportista por um esporte meio distante da realidade nacional, cuja morte tornou-se uma tragédia de impacto no país inteiro. E eu falo de um fenômeno de psicologia de massa porque se a gente analisar os demais pilotos de Fórmula 1 ou até outros atletas como Pelé, Gustavo Kuerten, Robert Scheid, etc., nenhum deles teve essa mesma dimensão. A emissora que transmitia a Fórmula 1 na época contribuiu em muito para que as manhãs de domingo tomassem contornos épicos. Analise comigo. Não há um local mais improvável que uma corrida de carros barulhentos e cheios de adesivo de propaganda de cigarro para que aconteça uma redentora luta a cada 15 dias do bem contra o mal, com pitadas de drama, suspense e vingança. A televisão brasileira na época transformou as corridas de Fórmula 1 numa novela das 9 da manhã, domingo sim, domingo não. A talentosa e carismática narração de Galvão Bueno, com comentários pontuais de Reginaldo Leme, e a proximidade dos dois com Senna criaram uma espécie de filtro no microfone em que as informações, quando não eram positivas, chegavam de uma forma já bem mais amaciada nos ouvidos do público. Senna, em 10 temporadas na Fórmula 1, raramente foi julgado com a mesma dureza que outros esportistas brasileiros também foram. Nem em Mônaco, 1988, quando ele cometeu aquele erro e jogou uma vitória certa, com mais de 1 minuto de vantagem sobre Prost com o mesmo carro. Fora, ou em outras atuações não tão brilhantes. Isso, é importante frisar a cada 3 minutos do vídeo, não diminui em nada o fenômeno que foi Ayrton Senna também dentro da pista. Mas pilotos erram, é da natureza da profissão. Você busca 100% do tempo o limite e às vezes passa. É esperado de um piloto que em algum momento ele pise no tomate. E partindo da premissa que Senna, apesar de espetacular no que fazia, era um ser humano, se Prost, Mansell, Berger, Butsen, Piquet, Alboreto, Gugelmin, Nannini e até Schumacher erraram, porque não haveria de ser com ele. Mas isso não aparecia nos microfones. Por quê? Porque heróis não erram. Já viu o Superman chegando atrasado para salvar o trem de cair na ponte que quebrou? Fazia parte de uma estratégia de negócios que aquele esporte que não é exatamente simples, ao tempo que a gente gasta aqui tentando explicar algumas coisas difíceis, fosse achatado ao máximo para uma luta nós contra eles. Como em tantas novelas da extensa teledramaturgia brasileira, o bem precisava vencer o mal. E mais uma vez eu vou recorrer à palavra fenômeno, porque esse é o termo adequado para explicar como o esporte de nicho extrapolou em muito suas fronteiras. É raro quando isso acontece, mas eu vou te dar um exemplo na música.
Tome por base a banda Raimundos. Nos anos 90, uma banda que começou como hardcore, de repente era cantada por vovós, netinhos, seus pais, meus pais. Tudo porque eles souberam acertar na veia e tirar a sua arte até então nichada ao público do rock hardcore, para de repente lotar palcos em festas do peão Brasil afora, ainda fazendo o mesmo som pesado que você pode conferir em hits como Mulher de Fases e A Mais Pedida. Percebe o fenômeno? Algo muito específico de repente explode para todo mundo. Porque afinal de contas, qual é o apelo de pneu de chuva, suspensão, motor V10, estratégia de pit stop para o Data Padaria enquanto espera o pão francês? Mas nada disso aconteceria sem outro componente muito importante. Havia muito espaço disponível no noticiário esportivo brasileiro. Não apenas porque Nelson Piquet não estava e nunca esteve afim. O Brasil não vencia uma Copa do Mundo desde 1970, embora tivesse, muita gente acreditava, time para vencer em 82 e talvez também em 86, não deu certo. O futebol, possivelmente como hoje, vivia portanto um período de vacas magras. O país mergulhado num período de hiperinflação depois de mais de 2 décadas sob as botas do regime militar. Sem eleições livres, etc., não era o melhor momento da autoestima nacional. De repente, então, uma catarse quinzenal tinha a faísca necessária para acontecer. Mas, e sempre tem um mas, toda a comoção que a morte de Ayrton Senna gerou não teria acontecido sem mais um elemento. Em 1994, as mortes nas pistas já eram algo considerado distante no passado. A gente já tinha ouvido falar, os mais velhos comentavam, mas mesmo eles que falavam não tinham efetivamente visto, porque a época em que a Fórmula 1 matou para valer não era televisionada 100%. Só chegavam aqui compactos. Pois bem, não foi evidentemente o caso nessa vez. Ayrton Senna teve seu acidente televisionado ao vivo em cores com múltiplos replays para mais de 200 países. A Fórmula 1 naquela época já era um esporte global e então já perdia em audiência apenas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Um cara jovem, aos 34 anos, ainda no auge da sua carreira, perdia a vida de maneira radical, enquanto o Brasil inteiro ainda passava manteiga no pão. Eu me lembro nitidamente, estava na casa dos meus avós assistindo a corrida. Considero inclusive aquele como o último dia da infância. Dali para frente as coisas seriam bem mais duras e bem mais reais. As mortes assim chocam, porque pessoas jovens normalmente morrem depois de pessoas velhas. Note como foi diferente com Pelé, Zagallo, Éder Joffre, Marister Bueno e outros nomes de destaque internacional no nosso esporte, que envelheceram antes para só então encerrarem suas trajetórias. Enfim, você sabe, é o curso normal da vida, a gente envelhece para depois morrer. Não preciso eu, Rodrigo do Splash & Go, me alongar sobre essa. Senna morreu jovem, não ficou grisalho, barrigudo, não teve decadência no esporte, não teve tempo de falar bobagem, de falir, de ficar devendo na praça. E esses não são exemplos específicos, não se preocupe. É que às vezes a realidade corre atrás da ficção para validar algumas coisas. E será que esses aspectos somados explicam esse fenômeno como um todo? Porque eu sempre olho com desconfiança para alguns discursos forçados, porque o Brasil é apaixonado pelo automobilismo. Será? Era essa a febre até 1984? Continuou sendo depois de 94? Não. Voltemos então ao começo. Quem aqui conhece alguém que deixou de assistir Fórmula 1 depois de Imola 94? Eu conheço, vocês conhecem. O brasileiro gosta de futebol. De automobilismo, nós gostamos, mas a média das pessoas não. Compare, por exemplo, o público que lota autódromos na Inglaterra e na Itália, por exemplo, em corridas de menor expressão, eventos de clássicos e etc. Tá errado? Não tá errado. Nem tá certo. É apenas diferente. Em 1997, nos anos em que Gustavo Kuerten esteve no auge, de repente crianças eram matriculadas para jogar tênis. O mesmo aconteceu com Daiane dos Santos e a ginástica olímpica e depois Anderson Silva e José Aldo no UFC e etc. Acho aqui do meu quadrado que nós brasileiros gostamos de ver outros brasileiros vencendo. Ou porque a gente é assim, ou porque a gente foi educado a curtir os esportes dessa forma. Se você chegou até aqui e está prestes a me xingar nos comentários, calma. Nada disso, talvez seja a 4ª vez que eu digo nesse vídeo, tem a intenção de tirar um grão dos méritos do Senna
na pista e fora dela. Mas aqui nesse canal a gente gosta de ter uma abordagem científica e reflexiva sobre as coisas. Repetir bordões e mantras a concorrência já faz. Pilotos são pessoas com defeitos e virtudes. Nós gostamos de Fórmula 1 e o Senna certamente tem um lugar de destaque na história dela. Mas a história da categoria não começou em 84, não terminou em 94, e eu comungo da ideia de que se um dia dessemos o devido valor a todos os pilotos, o Senna cresceria e não encolheria. Porque se a gente senta para falar aqui de Patrese, Butsen, Berger, Nannini e outros que correram com ele, tiveram seus momentos de destaque e falam dele como o maior, fica então evidente isso que eu estou dizendo. Só valorizando tudo para a gente efetivamente colocar no lugar certo quem teve assim tanto destaque. É só uma questão de ver por onde você começa. Eu começo normalmente pelo lado que ninguém fala, porque tem preguiça, porque dá menos audiência, ou simplesmente porque não quer. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram no canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, entre nos nossos canais de Telegram e de WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição e você passa a receber imediatamente no seu telefone disparos toda vez que a gente publica coisas novas por aqui. São de 70 a 80 vídeos por mês, todo mês. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.